Bem, pessoal, eu sou o professor Eduardo Brevilieri, sou professor aqui no Flame Floripa e sou professor também numa das universidades do Sistema CAF, da Univale, né? Espero que alguém seja meu aluno no semestre que vem, que eu dou aula já bem na primeira fase de biofísica, né? Espero, né, dar aula não para vocês apenas agora, mas eu considero a Univale, né, como apesar dela ser a mais disputada normalmente do sistema CAF, mas eu sou suspeito em falar, mas acredito que seja realmente por ela, a procura dela bem elevada, seja, né, pela qualidade que ela apresenta. Então espero, se bem que eu não estou vendo ninguém, né? Mas tudo bem. é, bem é sempre estranho dar aula assim, né? Mas, pessoal, qualquer coisa eu pediria que vocês me ligassem, daí ligassem o áudio, porque realmente eu não. é, no Zoom aqui, no Zoom eu não consigo ficar com o chat e com a minha tela ligada, então ele só aparece para minha tela daí, certo, pessoal? Então, eu preparei hoje aqui para vocês, peço mais uma vez desculpa pelo atraso, mas é porque eu estava ali com um problema na conexão do Wi-Fi. Eu tive que achar um cabo, tive que, né, o microfone não funcionou, hoje foi né, o caos. Eu cheguei bem em cima da aula mesmo, que hoje eu estava dando aula em outra faculdade, que eu dou aula também, né, no IDOMED, em Jaraguá, e dava aula também na Unisul, aqui Unisul Pedra Branca, no curso de medicina também. O vestibular da CAF ele sofreu uma mudança, né, ele passou por um período um pouco complicado, né, o vestibular da CAF ele parecia a prova do ENAMED, parecia a prova para entrar numa residência e não uma prova de vestibular. Durante algum tempo ela ficou assim, né? Ela ficou com uma pegada que ninguém entendia o que eles estavam fazendo, do sistema CAF. Né? O sistema CAF, eu acho que ele pisou na bola por um tempo em relação a isso. As questões eram realmente de um nível de dificuldade muito grande. Né? E eles começaram, então, agora, nos dois últimos vestibulares, eles começaram a mudar, na verdade, esse perfil de prova e mudaram para uma prova realmente que agora eu estou gostando bastante. Ela traz bastante atualidades, ela traz, né, ela linka a atualidade com, né, um conhecimento realmente do pré-vestibular, um conhecimento realmente do ensino médio. Então, é um conhecimento interessante para vocês, é um conhecimento que vocês têm em sala. Eu acredito que vocês têm em sala com todos os professores de vocês. Mas ela traz sempre uma atualidade e força. Eu procurei fazer questões mais ou menos no estilo que eu acredito que vão ter esse ano na CAF. A gente vai ter vários encontros, então hoje eu vou fazer um encontro aqui meio de atualidades, né? Esse encontro de atualidades que a gente vai dentro da área fiz na forma de questões e eu vou explicando essas questões e passando aqui para vocês. Bem, pessoal, eu fiz aqui uma primeira questão, né, que hoje, esse ano se discutiu bastante, e a CAF ela tem essa característica que ela coloca alguns vestibulares têm uma janela entre a notícia que saiu e a colocação numa prova de vestibular. Por exemplo, se a gente pegar uma prova de Enem jamais cairia no tipo 3 meses, uma notícia que saiu 3, 4 meses antes, né, da prova do Enem, eles caíram numa prova do Enem. Né? Então, mas a prova da ACAF ela tem bem essa característica. Ela é feita, digamos assim, num período um pouco mais curto. Isso faz com que eles tenham, né, atualidades, né, a poliaminina, né, que foi agora passou no Fantástico, né, essa proteína, na verdade, que está sendo até bem discutida, os critérios que foram utilizados na pesquisa, né, para regeneração da medula espinal.
O que eu acredito que seja como questão? Seja uma questão tipo assim, eles colocam, né, um enunciado falando, de repente, de algo, né, eu não coloquei um enunciado longo, normalmente o enunciado é um pouco mais longo, aqui até por causa de espaço em termos de questão de apresentação, né? Mas é assim que eu acredito que vão ser as questões. A CAF usa muito esse critério do 1, 2, 3, 4, ela usa bastante isso. Tomem cuidado que de vez em quando eles ainda estão com a ideia, muito pouco, mas de vez em quando ainda aparece ali um ou outro, né, professor que acaba colocando a sinalha incorreta. Ah, não está sendo muito comum, que a orientação quando a gente faz questões é de não utilizar, né, de pedir é incorreta. Ah, mas daí justamente por isso que eles acabam colocando questões nesse estilo aqui. Ah, e daí é óbvio que as questões elas vão buscar muito as questões de ensino médio, né? Tipo, como eu coloquei aqui nessa 1. O sistema nervoso periférico inclui nervos cranianos, nervos espinhais, então nós temos 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais, e os gânglios, que são pontos onde a gente encontra, cuidado para não confundir com gânglios linfáticos, que faz parte do sistema linfático, né? Esses gânglios nervosos são acúmulos, né, de corpos celulares, daí o nervo acaba ficando um pouco mais grossinho. Vocês veem isso até no anatômico. Enquanto que o sistema nervoso central, ele é formado por órgãos do encéfalo e pela medula espinal ou medula raquidiana. Cuidado com a pegadinha, não tem nada a ver com medula óssea. Já caíram essas pegadinhas de medula óssea? Não, medula óssea é o meio do osso, né? Tem principalmente tecido hematopoiético, lembra? Então aqui eu até coloquei uma figurinha, né? Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é que vai processar as informações, né? Então a gente tem cérebro, cuidado, nem sempre é consciente, tá, pessoal? Consciência é coisa de córtex cerebral. Não é uma questão de consciência para ser sistema nervoso central. Né, o meu sistema respiratório está funcionando por comando que eu tenho do tronco encefálico, que faz parte do meu sistema nervoso central. Essa informação está sendo processada e está comandando, né, por exemplo, meus músculos respiratórios, por exemplo, de forma involuntária. Então, existem vias na fisiologia, a gente acaba trabalhando por esses nervos, vão ter neurônios que formam as chamadas vias aferentes ou sensoriais e vias eferentes. Por esses neurônios eferentes, então, a gente tem um sistema nervoso autônomo, lembra? Divisão simpática, divisão parasimpática, e cuidado que a gente está tendo muita droga relativa a emagrecimento e assim por diante, que mexem com o sistema digestório. Até preparei uma questão dessa. Então, assim, saibam que existe um outro sistema nervoso que é chamado sistema nervoso entérico. Tomem cuidado com esse nome, tá? Entérico, entero vem de tubo digestório. Sistema nervoso entérico é um sistema nervoso próprio do tubo digestório. Então, isso é um detalhe interessante, porque esse ano também a gente teve um grande boom de notícias em relação, né, às canetinhas emagrecedoras. Então, é interessante saber que o nosso tubo digestório ele tem associado a ele todo um sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico, e um sistema endócrino ligado a ele. Hormônios, o sistema digestório libera muito hormônio. Então, é um detalhe interessante de vocês saberem. Então, esse item está verdadeiro. Na verdade, ele é a divisão clássica de sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Aí, essa segunda questão. Na medula espinal ou medula raquidiana, a substância cinzenta é localizada internamente em formato de H e é constituída principalmente de corpos celulares, de neurônios e células da glia, células gliais. Tá verdadeiro. Olha aqui, quando a gente pega a medula raquidiana, ela está protegida aqui pela vértebra da coluna vertebral. Aqui eu tenho uma vértebra, ela está envolvendo lá por trás essa medula raquidiana. E aqui eu tenho o chamado H medular. É uma substância cinzenta, aqui ela é mais interna. Tomem cuidado que no cérebro ela é mais externa,
a substância cinzenta. E aqui está cheio, ela é cinzenta justamente porque essa região está cheio de corpos celulares, não só de neurônios, como de células da glia. Como lembra que existem células da glia, oligodendrócitos, astrócitos, uma série de células que protegem, nutrem, assim por diante, o sistema nervoso. E a substância branca, ela é uma substância que tem muita mielina, né? Os axônios mielinizados, por isso ela é mais esbranquiçada. Tomem cuidado que a informação, quando chega na medula, uma curiosidade, ela chega aqui por trás. Então, aqui, esse chamado corno dorsal é a via aferente, está chegando por aqui. E o corno ventral, que seria essa parte aqui anterior, é que vai mandar lá para os músculos, né, comandar músculo, comandar glândulas e assim por diante. Então, item também verdadeiro, né? É um item importante da parte, digamos assim, histológica daí da medula. Não se esqueçam, então, que o encéfalo não, né? Os órgãos do cérebro, a substância cinzenta está externamente, está no chamado córtex. E aqui uma alternativa justamente sobre a substância branca. A substância branca é composta por axônios mielinizados. Esses axônios que tem na medula raquidiana são mielinizados, são responsáveis pela condução rápida de impulso nervoso. A substância branca, então, deve-se à mielina. A mielina tem muito lipídio. E aqui um detalhe interessante, tá? Quando a gente está trabalhando com o sistema nervoso central, essa bainha de mielina, essa mielina vai ser formada pelo que a gente chama de oligodendrócitos. Deixa eu achar minha canetinha aqui. Oligodendrócito, então, é no sistema nervoso central, formando essa bainha de mielina. E aquela célula de Schwann é normalmente ali no sistema nervoso periférico. E daí, então, item verdadeiro aqui seria um neurônio do sistema nervoso periférico em cima, que daí a célula, essa roxinha que estaria formando a bainha de mielina, seria a célula de Schwann, e o oligodendrócito do sistema nervoso central. Daí no sistema nervoso central ele é um pouco diferente. Notem que é como se ela formasse uma rede que ela abraçasse diversos neurônios ao mesmo tempo, essa célula chamada de oligodendrócito. Então, uma parte histológica também interessante, esse item tá verdadeiro. E os dendritos, eles conduzem impulso nervoso em direção ao corpo celular. Ou seja, eles são impulsos que começam no dendrito e vão para o corpo celular. E realmente eles têm, o dendrito é o que recebe a informação. Enquanto que axônio conduz um impulso no sentido centrífugo, ou seja, saindo do corpo celular, e ele pode ser revestido por uma bainha de mielina. Está verdadeiro, mas só mostrar aqui. Galera, lembrem-se que isso daqui são chamados de dendritos. Aqui é que estão os receptores, isso é um detalhe importante. Por isso que o impulso nervoso sempre vai começar aqui. Sempre vai começar no dendrito, porque é o dendrito que tem receptor. É o dendrito que vai receber um estímulo ou de um neurotransmissor de um outro neurônio, ou no dendrito a gente vai ter a recepção, de repente, né, no bulbo olfatório, né, no gustatório da nossa pele, assim por diante, é onde a gente vai receber a informação. Aí passa pelo corpo celular, onde tem o núcleo, onde tem mitocôndria, e aí vai para o axônio. Aqui o axônio e as terminações axonais, onde libera neurotransmissores. Então, essa terminação do neurônio sempre vai ser o final aqui, por quê? Porque esse é o ponto de liberação de neurotransmissor, acetilcolina, noradrenalina, serotonina e assim por diante, uma série de neurotransmissores, certo, pessoal? Então, o sentido do impulso nervoso é sempre esse sentido. Então, eu quis colocar aqui uma questão justamente envolvendo uma atualidade, mas que coloca questões de histologia e de fisiologia, que é um assunto bem cobrado deles. Então, o que está correto aqui, né, seria a letra D, que a gente tem todas corretas. Certo, pessoal? Tranquilos, então? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma segunda questãozinha. Uma questãozinha que tem caído bastante, envolvendo um pouquinho mais a genética, né?
e a hemoglobina, que se fala bastante da hemoglobina, dessa talassemia, dessa anemia falciforme, né? Ela é a tecnologia que a gente chama de CRISP, de Cas9, ela na verdade é um RNA e uma proteína que a gente está usando para edições gênicas. A gente está conseguindo corrigir erros genéticos. Normalmente, através de um vírus, através de um lipossoma, que a gente chama, a gente consegue introduzir essa estrutura dentro de uma célula que vai ter o seu material genético modificado. Então, eu fiz aqui uma questãozinha. A beta-hemoglobina, com a falha genética, surge por uma deleção gênica no cromossomo 11. Pessoal, cromossomo 11 até tá certo. Eles não vão cobrar normalmente quando tem uma informação assim. Isso é um detalhe que eu queria colocar. Quando tem muitas vezes uma informação que ela chega num nível de absurdo muito grande, de cobrar qual é o cromossomo, porque vocês não são especialistas em genética, e eu coloquei isso daqui por querer. Normalmente tentem achar algum outro erro nessa alternativa. Por exemplo, aqui, na verdade, essa falha na produção da beta-hemoglobina, ela é uma falha de um único nucleotídeo. Aliás, isso daí cai muito mesmo. Porque lembra que o DNA, aqui seria o DNA aqui seria o DNA normal. O DNA normal, ele tem na produção da hemoglobina, lembra que o DNA produz um RNA, onde tem CTT, então vai formar um RNA mensageiro com GAA. Isso vai fazer com que quando eu construo a hemoglobina, eu coloque o aminoácido aqui, o ácido glutâmico. Se a gente tem uma falha de um único nucleotídeo, notem que trocou aqui a timina pela adenina. É uma falha de um único nucleotídeo. Óbvio, ela vai gerar um RNA diferente, e esse RNA diferente vai colocar valina como aminoácido aqui na proteína. Então, essa é uma proteína mutante que torna as hemácias em forma de foice, dando nome à anemia falciforme. Só que essa alternativa, pessoal, se vocês notarem, ela está colocando como uma deleção gênica, deleção de um gene, ou de vários genes. Normalmente, esses processos de deleção, de duplicação, de translocação, lembra, é uma alteração no cromossomo, na estrutura inteira, na estrutura maior. Então, uma deleção gênica é um grande tamanho do DNA que é trocado muitas vezes no crossing over. Lembra quando a gente está fazendo o gameta, a gente vai, troca pedaços desses cromossomos, e aí muitas vezes um cromossomo pode ficar com um pedaço grande do outro. Então esse que ficou com um pedaço a menos, ele acaba sofrendo uma chamada deleção gênica. No caso da hemoglobina, ela é um caso muito clássico do que a gente chama de SNP, ou seja, uma modificação de um único nucleotídeo, e essa modificação de um único nucleotídeo gera uma doença, gera uma patologia. Tomem bastante cuidado com a frase que a CAF gosta muito, do nosso DNA é degenerado. Não necessariamente uma alteração de um nucleotídeo vai gerar uma alteração da proteína. Tomem bastante cuidado com isso. Esse é um caso óbvio que essa alteração gera um grande problema que pode até matar o indivíduo acometido por essa patologia. Então, o item está errado, mas aqui um detalhe bem interessante, galera. Não, quando ele colocar assim do cromossomo 11, provavelmente essa informação vai estar correta. Porque vocês não têm, digamos assim, a obrigação de saber o código genético de todos os cromossomos. Então, o que acontece? Às vezes ele é um fator distrator só, ele é um fator assim que gera uma dúvida na nossa cabeça e que normalmente não é o erro, tá? Procurem sempre achar outro erro, então. Cuidado. No caso do CRISP, Cas9, a guia, o RNA, ele é guia responsável por catalisar o corte
da dupla fita de DNA, enquanto a proteína Cas9 reconhece a sequência alfa. Não, na verdade, nós temos, ele é o contrário. O RNA, ele tem a proteína é que faz o corte, a Cas9 é que faz o corte, e o RNA, ele é o que a gente chama de fita guia. Ela vai reconhecer aquele ponto que eu quero cortar. Então, reconheceu aquela sequência que eu quero cortar, aí vem a Cas9, aí sim, daí a Cas9 vai fazer o quê? A Cas9 vai vir e vai fazer o corte no DNA e a edição desse DNA, que muitas vezes eu posso inserir um trecho ali de DNA que vai se ligar nesse ponto, gerando alteração genética. Então, é um fator bem interessante que tem começado a cair em vestibulares, e a CAF tem bem esse perfil de... mas aqui, então, nessa alternativa é o contrário. Ela está ao contrário, né, da CRISP e da Cas9. A hemoglobina do adulto é constituída por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. Cuidado, eu coloquei isso daqui justamente para vocês se ligarem que às vezes a informação, como no Enem, às vezes ela tem informação no enunciado. Às vezes o enunciado ele me dá uma dica. Na verdade é cadeia beta que tem a falha, não é cadeia delta. Isso daqui, na verdade, eu tenho numa molécula de hemoglobina, lembra 4 globinas, até uma estrutura quaternária de proteína. Numa hemoglobina adulta, são 2 cadeias chamadas cadeias beta e 2 cadeias alfa. Essa é uma hemoglobina normal. E a falha dela são nessas cadeias beta, normalmente. Aquela normalmente que cai em nível de ensino médio. E isso daqui é um detalhe interessante. Então, a hemoglobina a hemoglobina fetal, ela é feita de 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. Isso daqui é um detalhe interessante até do que a gente chama de epigenética. É o item verdadeiro, e ela tem mais atração. O que vocês teriam que focar numa alternativa dessa? Primeiro, óbvio, tentar achar os erros das outras. Às vezes a questão certa ela é muito difícil. É muito comum isso acontecer. As questões erradas, elas às vezes estão mais fáceis de encontrar o erro, e às vezes acontece isso. Tu encontra o erro mais facilmente, né, nas erradas, mais facilmente tu encontra, e a verdadeira, daí é que sobrou, que tu vai ter que assinalar ela às vezes acaba sendo muito difícil, o que gera dúvida. Isso acontece bastante na CAF. Então, a hemoglobina, na verdade, são realmente 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama, é a hemoglobina fetal. Ela tem mais atração pelo oxigênio do que a hemoglobina materna. Isso é um detalhe bem interessante, porque daí o sangue, quando vai passar pela placenta, se as duas tivessem a mesma atração pelo oxigênio, o oxigênio não se desprenderia da hemoglobina materna para passar para a hemoglobina fetal. Então, o feto, ele, na verdade, ele tem uma hemoglobina que atrai mais o oxigênio do que a hemoglobina materna. Então, essa é uma relação importante entre essas hemoglobinas. E como eu falei, isso é um detalhe interessante do que nós chamamos de epigenética, porque nem todos os genes vão estar ativos. Por exemplo, vocês acham que vocês hoje, no DNA de vocês quando vocês eram um feto, a hemoglobina de vocês era então 2 alfa e 2 gama, certo? Vocês acham que hoje o gene que produz a hemoglobina do tipo gama, esse gene ainda está no material genético de vocês? O que vocês acham? Tentem pensar. Não precisa todos responderem, porque a gente está numa aula online, mas ele ainda está lá. Esse gene, só que esse gene ele estava ativo quando a gente era um feto, e o gene da beta estava inativo quando a gente era um feto. E quando a gente nasceu, o que a gente fez? A gente fez um processo de inversão disso. A gente inativou o gene da gama e ativou o gene da beta. Então, esse é um exemplo também muito clássico de que o nosso código genético não basta ter os genes. Esses genes, na verdade, têm que estar ativos. Eles têm que estar capazes de produzir
uma determinada característica. Isso é uma genética pós-mendeliana que a gente chama, né? Para Mendel, tem o gene, não tem o gene dominante, recessivo, assim por diante. Mas hoje em dia nós estamos vendo uma genética, né, muito mais ampla, muito maior do que a genética de Mendel, né? E isso é muito chamado de epigenética. Tá? Então, detalhezinho bem importante para vocês. Vamos lá. Uma questãozinha. Opa, não está indo. Por que não está indo? Então item verdadeiro. Uma terceira questão que eu aposto bastante. Uma questãozinha sobre vape. Sei que já caiu, mas está muito na mídia. Está na mídia demais a questão de vape, né? Então, e como que eu vejo que vape pode cair? Eu acho que o vape pode, numa prova tipo a CAF, tá? Não acredito que caia numa prova tipo Enem, mas uma prova tipo a CAF eu acredito bastante. Eu acredito que caia a questão da fisiologia e da histologia do sistema respiratório. As lesões que pode causar, daí qual é o tecido que lesiona e assim por diante. Então vamos lá. Então fala ali do vape, que o vape, na verdade, ele está uma epidemia entre os jovens. E como eu sempre falo para os meus alunos lá no curso de medicina, se vocês estão no curso de medicina e estão fumando vape, vocês têm que saber que vocês não vão participar da festinha de 25 anos de formado. Vocês, com certeza, porque não vai ter usuário de vape de 35 anos de uso. Isso todas as pesquisas já estão mostrando. Então vocês sabem, né? Se vocês estão fazendo uso do vape, na verdade já sabe que não vai participar da festinha de 25 anos de formado. Isso não vai acontecer. Então, infelizmente. Galera, por exemplo, que traqueia, brônquios são revestidos por epitélio pseudoestratificado ciliado, com células caliciformes produtoras de muco, e os aerosóis do vape comprometem esses cílios. Aqui, na verdade, olha só. Opa. Aqui, peço desculpas que às vezes as figuras a gente não acha figura em português com uma boa qualidade, daí infelizmente, a gente pega as das aulas, que muitas delas estão em inglês, tá? Mas isso é muito comum. Galera, então, tanto na traqueia quanto ali em brônquios, a gente tem um tecido chamado de pseudoestratificado ciliado. Esses cílios, eles servem para empurrar as impurezas para fora. Eles servem para, digamos assim, varrer as impurezas para fora. E a gente tem células também produtoras de muco, né? Essas células produtoras de muco, células caliciformes, produzem o muco do aparelho respiratório. Tanto que a galera que fuma, como tem esse tecido lesionado, ele acaba tendo, na verdade, a produção de muco um pouco mais elevada. E isso faz com que a pessoa tenha mais pigarro, né? Ela tenha mais obstrução, inclusive, do aparelho respiratório, em virtude de uma produção maior de muco. E aqui nós temos uma histologia real de lâminas que vocês veem, os cílios, tomem cuidado que isso aqui é lá numa microscopia. Então esses cílios, pessoal, eles na verdade não são cílios pelo que a gente tem no olho. Esses cílios, na verdade, são microscópicos. E a gente chama de pseudoestratificado porque ele é um tecido que, se a gente for ver, ele é um tecido epitelial que dá a impressão dele ser feito de várias camadas, mas ele é feito de uma camada só. Só que as células têm núcleos em alturas diferentes, então dá essa impressão dele ser estratificado, dele ser feito de várias camadas. Por isso a gente chama de pseudoestratificado. Lembrem-se que sempre abaixo de um tecido epitelial vai ter um tecido conjuntivo. Então, abaixo do tecido epitelial, sempre um tecido conjuntivo. Aqui a gente tem a traqueia, por onde está passando o ar, aqui está passando o ar. Esse tecido corado de azulzinho aqui, ó, pessoal, é o tecido cartilaginoso, forma essas cartilagens aqui que a gente tem. Então, essas cartilagens, uma cartilagem do tipo hialina, e eu estou encostando o dedo justamente nessa parte que eu risquei aqui, que é a parte da frente da traqueia, ó. A parte da frente da traqueia, então eu estaria encostando o dedo aqui, ó. O dedo que eu encostei aqui. Por quê? Porque a parte de trás, o anel não fecha, para dar mais mobilidade. Então, tem aquele tecido epitelial que está aqui, ó, esse tecido ele está revestindo aqui, ó.
Está revestindo por onde o ar está passando, certo? E o esôfago ficaria aqui, ó. Aqui estaria o esôfago passando por trás da traqueia. Notem que tem camada de tecido muscular. Muscular de que tipo? Muscular do tipo liso. Opa, desculpa, risquei errado aqui, tecido muscular. Então, cuidado que é um tecido muscular do tipo liso, e a cartilagem é uma cartilagem do tipo hialina. Então, nós temos, depois, os brônquios, são sustentados, então, por anéis completos, não são anéis completos, e não é uma cartilagem fibrosa, é uma cartilagem hialina. Enquanto que nos bronquíolos a cartilagem está ausente, e o músculo não é esquelético, o músculo é um músculo do tipo liso. Então, é comum também acontecer isso, tá? Ter mais de um erro na alternativa que está errada. Isso é muito comum acontecer. Então, fiquem ligados que às vezes tu não acha um erro, mas daí tu acaba achando o outro. Os alvéolos pulmonares são revestidos de epitélio pavimentoso simples. Lembra que pavimentar uma rua é colocar lajota na rua. Então, ele é um tecido muito achatado. Pneumatócito do tipo 1 e pneumatócito do tipo 2. O surfactante, que é uma substância que parece um detergentezinho, é produzido pelo pneumatócito tipo 2, que reduz a tensão superficial lá do alvéolo, faz com que o alvéolo não colabe um no outro. Inclusive, esses pneumatócitos é que foram atacados pelo Covid. Então, o Covid gerou muita lesão pulmonar por atacar esses pneumatócitos. Eu vou aumentar aqui a figurinha. Isso aqui seria um alvéolo pulmonar. Esse alvéolo pulmonar, essa azulzinha, pneumatócito de tipo 1, e ela tem junto dela pneumatócito tipo 2, que liberam, na verdade, substância surfactante para não colabar o alvéolo pulmonar. Nós temos, daí depois, uma relação com a fisiologia, ativação do bulbo pelo sistema nervoso autônomo simpático, mediada por receptores das vias aéreas, provoca vasodilatação, aumento da frequência cardíaca, como resposta a essas substâncias irritantes inaladas. É verdadeiro, na verdade, nós vamos ter um aumento de frequência respiratória, de frequência cardíaca. Então, por quê? Porque, na verdade, o tecido está sendo irritado, está diminuindo a absorção de gás de oxigênio, aumentando a proporção de gás carbônico. Tudo isso ativa o nosso chamado sistema nervoso simpático. Depois, deixa eu ver aqui, tem mais tempo. Vamos lá. Outra coisa que cai muito na CAF, diabetes. Diabetes, eles gostam bastante de diabetes. Colocando questões aqui, eu coloquei questões de 3 pacientes, né? Um paciente com diabetes mellitus tipo 1, paciente B com tipo 2 e paciente C com diabetes insípido central. Pessoal, 3 tipos de diabetes, e com relação a esses quadros clínicos e hormônios envolvidos. Diabetes tipo 1, há uma destruição autoimune das células beta, das ilhotas de Langerhans, resultando na deficiência absoluta de insulina. É uma deficiência que começa lá na infância, porque é quando se desenvolve normalmente o sistema imune. Então, o sistema imune, isso é uma doença chamada de doença autoimune, onde o meu sistema imune não reconhece algo meu e começa a destruir essa célula. Isso acontece muito, então, lá na infância, ela é um diabetes muito precoce, e realmente as células que produzem insulina são as células do tipo beta. Então, das ilhotas, que a gente tem ilhotas de células lá no pâncreas. Lembra que o pâncreas é uma glândula anfícrina. Ela é uma glândula que tem tanto secreção exócrina das enzimas digestivas, quanto secreção endócrina, ou seja, secreção de hormônio na corrente sanguínea. O diabetes tipo 2, a célula-alvo, então, por exemplo, uma célula hepática, que por estímulo da insulina vai colocar glicose para dentro dela. O que acontece? A pessoa, quando come muito açúcar ao longo da vida,
Se vocês estão aí assistindo a aula, comendo aquela caixinha de bis inteira, né, então, assim, é uma hiperglicemia que vocês têm. Se comer uma quantidade de açúcar muito grande em períodos muito curtos, não é que vocês não possam comer doce, assim, o principal dano do doce não é o doce em si pelo doce. O principal dano do doce é o doce em grandes quantidades em períodos curtos. Esse é o principal dano do doce. Por quê? Porque ele vai provocar o que a gente chama de picos insulínicos. A gente vai produzir uma quantidade enorme de insulina. E aí o corpo passa a não responder muito bem à insulina. E no início, que o cara está manifestando isso, normalmente o médico, inclusive, vai ver os percentuais, as concentrações séricas são sanguíneas, né, da insulina, porque é muito comum o indivíduo ter aumento da insulina daí, um aumento grande da insulina. Por quê? Porque, na verdade, o pâncreas dele está aumentando muito a insulina para tentar, digamos assim, fazer com que as células respondam a ela, porque é como se essas células já receberam tanta insulina ao longo da vida que elas ficaram meio que enjoadas ao longo da vida. Esse é o diabetes tipo 2. A gente chama também de resistência insulínica. Então, cuidado com isso daí, que o diabetes tipo 1, então, é o quê? É a destruição das células beta do pâncreas. Diabetes tipo 2 é quando tu comeu tanto açúcar ao longo da vida que tu acabou criando resistência a esses picos insulínicos que tu deu ao longo da vida. O diabetes insípidos é causada pela deficiência de insulina no hipotálamo, levando à excreção excessiva de glicose na urina, que seria uma poliúria osmótica. Tem até coisa certa nesse item aqui. Por exemplo, normalmente uma pessoa realmente que tem diabetes, é muito comum ela lá no néfron, lá no rim, eliminar a glicose. E lembra que lá no néfron a gente elimina as moléculas e depois a gente reabsorve as moléculas boas. E aí o que a gente não reabsorve forma o xixi. Só que como a gente joga muita glicose para fora da corrente sanguínea, o que a gente faz? Aí a gente acaba, na verdade, não reabsorvendo toda a glicose. E a glicose, quando ela está saindo lá pelo néfron, glicose puxa muita água para onde ela está. Então ela acaba puxando água junto com a urina. Por isso que a pessoa tem poliúria e tem glicosúria, ou seja, glicose na urina. Até aí tudo bem. O grande problema é que ele está falando que diabetes insípidos não é por questões relacionadas à insulina. Na verdade, ela é pelo ADH, pelo hormônio antidiurético. Tomem cuidado com isso, que é o que fala no item 4. Né? O ADH ou vasopressina, produzido pelo hipotálamo, só que ele é produzido pelo hipotálamo, mas liberado pela neurohipófise. Lembra que tem a adenohipófise, que é anterior, e tem a neurohipófise, que é a posterior. Ela vai fazer com que os túbulos renais aumentem a reabsorção de água. Por isso que ele é chamado de hormônio antidiurético. Na falta, então, do ADH, o que vai acontecer? A pessoa vai ter muita urina. Ela vai ter poliúria, só que ela não vai ter normalmente glicosúria. E como isso é um mecanismo de hipotálamo também vai gerar muita sede. Então, um item verdadeiro. E para a gente terminar aqui, eu sei que vai ficar uma questãozinha. Não, vai dar certinho. Calculei certinho, aquele erro lá no começo foi calculado. Galera, outra questãozinha que eu acho que tem uma chance muito grande de cair, é óbvio que não buscando a farmacologia, né, mas buscando relacionar, por exemplo, semaglutida, Ozempic, uma série de outros, né, que a gente tem ali, meu Deus, tizerpatida, né, que é o Wegovy. Então a gente tem uma série de canetinhas, chamadas canetinhas emagrecedoras, e esse ano, final do ano passado para esse ano, começou a surgir, eu até falei disso em sala de aula, que é meu aluno aqui em Floripa, eu falei disso essa semana. Está gerando muita pancreatite aguda, que pode matar o paciente, que é uma inflamação muito grave das enzimas do próprio suco pancreático dentro do pâncreas e digerem o tecido do próprio órgão. Então, e
essa relação é uma relação que está acontecendo. Mas não precisa se preocupar se a galera está tomando. Cuidado, só tomar com orientação médica que não tem problema, né? O problema está dando porque a galera está tomando o que a gente chama de um uso louco, sem saber dosagem, sem saber nada. O pessoal está tomando, gente que é magra está tomando, né? Então, assim, por uma questão estética puramente. Então, realmente, isso está gerando uma grande preocupação em todo mundo da saúde, né? E todas essas preocupações elas podem cair, mas no momento o que eles vão fazer? Eles vão relacionar, né, com algumas questões. Por exemplo, o pâncreas lança enzimas digestivas no duodeno na forma de zimogênios, numa forma inativa. Sim, na pancreatite, elas se ativam dentro do próprio pâncreas e começam a fazer uma digestão do próprio pâncreas, porque são enzimas digestivas. O hormônio CCK, liberado pelo intestino, na verdade, pelo duodeno ali, detecta gordura e estimula tanto a secreção dessas enzimas quanto a liberação da bile pela vesícula biliar. Olha só, galera. Aqui, deixa eu só mudar aqui a página para mostrar para vocês. Galera, aqui nós temos, ó, deixa eu pegar a canetinha. Aqui nós temos o duodeno, certo? Aqui nós temos o pâncreas. Então, aqui o pâncreas produzindo as enzimas e liberando essas enzimas aqui muitas vezes junto com a bile. A bile vem aqui da vesícula biliar, desce e vai ser liberada. Lembra que a bile para emulsionar gordura, emulsionar, não digerir, tomem cuidado com isso. E aí vamos supor assim, ó, o cara tá tomando, o cara tá injetando a canetinha lá, o Ozempic, tá, o Wegovy, tá colocando lá, e aí o cara não tem fome de manhã. Quando o cara não tem fome de manhã, o que acontece? O cara às vezes sai de casa sem comer e fica por períodos muito longos sem comer. E normalmente é à noite que o nosso fígado, cuidado, que o nosso fígado vai produzir a bile, muito durante a noite quando a gente está dormindo. Só que ele vai, num processo fisiológico normal, ele vai produzir a bile, vai armazenar, o fígado então produz a bile, armazena onde? Armazena na vesícula biliar. Quando a gente come algo com um pouco mais de gordura, de lipídio, o próprio duodeno libera um hormônio chamado de CCK, que esse CCK vai fazer o quê? Esse CCK liberado aqui, ele vai fazer tanto liberar a bile pela vesícula biliar, quanto liberar esses imogênios, né, que são as enzimas digestivas, porque lembra que quem mais produz a enzima digestiva é o pâncreas. Tripsina, lipase, amilase, nucleases, ou seja, enzima para quebrar de tudo. Só que imagine que esse cara está sem comer, já ele jantou ontem, jantou esse horário agora, e daí depois só vai comer amanhã meio-dia. O fígado desse cara produzindo a noite inteira bile, ele acordou, não comeu nada, só vai comer amanhã meio-dia, porque ele não tem fome. A canetinha está tirando a fome do cara. Galera, esse excesso de bile preso muito tempo na vesícula biliar, durante vários dias e vários dias seguidos, pode fazer com que, junto com essa bile, principalmente com cálcio, acabe se cristalizando e formando pedras. Essas pedras podem descer e bloquear justamente a saída daqui da bile junto com a saída das enzimas digestivas. Aí o que vai acontecer? Esse cara vai ter essas enzimas sendo liberadas. Por quê? Porque, na verdade, o duodeno está recebendo alimento. Num determinado momento, ele vai receber alimento. Se ele vai receber alimento, ele vai liberar CCK. Se ele vai liberar CCK, ele vai dizer para o pâncreas assim: ei, libera tuas enzimas e ativa as tuas enzimas. E esse cara não está conseguindo liberar essas enzimas ali no duodeno. E daí começa a sofrer uma autodigestão do próprio pâncreas. Então, com isso a gente aborda a fisiologia do pâncreas, enzima, bile, uma série de coisas. Não é que eles vão perguntar para vocês a farmacologia de como um agonista de GLP-1 vai agir. Não, nada disso eles vão abordar com vocês. Eles vão abordar com vocês daí a fisiologia. Certo, pessoal?
Ai, professor, mas eu uso a canetinha. Cara, tu usa canetinha, então antes de sair de casa de manhã, come um ovinho cozido, povo. Come um ovinho cozido, não custa. Não vai morrer de comer um ovinho cozido de manhã. Um pão com ovo. É bem importante, porque vocês não podem, esse negócio de jejum intermitente de forma contínua, esse negócio de canetinha sem orientação médica é uma grande preocupação. Então, por isso que os caras colocam esse tipo de questão na prova. Então, o pâncreas, então, esse item tá verdadeiro, mas vamos ver o que os outros estão errados, né? A bile é uma enzima, já começou errado. Bile não é enzima. Bile, lembra, é construída a partir do colesterol. Liberada, produzida e liberada pela vesícula biliar também está errado. Ela, na verdade, ela é produzida pelo fígado e liberada pela vesícula biliar. Cuidado com isso. Então, o resto aí está tudo, tem até IGIP com formação de bile. Não é essa a relação. Então esse item está bem errado. GIP age no hipotálamo, inibindo a fome simultaneamente, estimula as células alfa. Opa! Notem que eu estou cobrando aqui um negócio bem difícil, que não é o alvo da alternativa. O alvo da alternativa está aqui, ó. Vocês têm que saber que célula que produz insulina, e esse mecanismo tem a ver com insulina e não com o quê? Não com glucagon. Então, essas canetinhas, elas têm a ver com a produção da insulina, não com a produção do glucagon. Então tome cuidado com isso. Elas inibem o hipotálamo, que é onde faz a gente sentir fome, e estimula a liberação da insulina. Os cálculos biliares formam-se por acúmulo de insulina na vesícula biliar, não nada a ver com insulina na vesícula biliar. É o excesso de bile mesmo na vesícula biliar, e daí realmente vai obstruir ducto pancreático, impede a liberação desse suco pancreático e protegem daí da autodigestão, não, muito pelo contrário, né? Vai ter o processo de autodigestão do próprio pâncreas. Então, galera, aqui, deixa eu só sair aqui, deixa eu descartar. Bem, pessoal, eu estou aqui, eu quis hoje, eu até não coloquei fundo, porque deu tanto rolo no começo aí que eu acabei não colocando o fundinho lá que o Marcelo preparou com tanto carinho. Acabei não preparando, não colocando fundo aqui para, né, porque deu muito rolo ali no começo. Daí estava dando rolo e não quis colocar o fundo que o Marcelo fez lá com caprichadinho. Pessoal, então assim, eu queria só que vocês, né, soubesse que eu vou fazer várias dessas revisões e que eu acho que a prova da CAF ela vai ter essa pegada, na verdade, né, de atualidades. Ela tem isso daí, ela vai ter essa característica. Então, saibam que não, hoje não era ecologia, se alguém perguntou, não, eu vou variar um pouco eu não vou seguir aquela ordem, não. Desculpa, eu acabei não seguindo aquela ordem, eu quis colocar mais questões de atualidade. Espero, pessoal, que vocês tenham, né, gostado eu acho que isso daí, e daí eu vou falar de pedagogia, de ecologia, vou falar de seres vivos, né, de zoologia botânica, doenças é outra questão que cai bastante, a ecologia com certeza é uma questão que cai bastante, mas eu quis dar essa pegada inicial aqui de mostrar, na verdade, essa relação aqui com as atualidades. Eu acredito que a prova da CAF vai ter muito bem essa cara, essa cara que eu quis mostrar aqui para vocês hoje. E espero, alguém aí vai ser meu aluno ano que vem, semestre que vem, lá na Univale? Eu vou ser professor de biofísica, daí se alguém aqui vai fazer Univale, vai passar com certeza, né? Daí vai ser meu aluno, eu já até queria saber se alguém vai fazer Univale. Ninguém? Vocês vão muito ali para Criciúma, né? Para aquela região ali, né?
mais perto de vocês, né? Mas espero né, vê-los a semana que vem. Terminei aqui uns minutos antes. Semana que vem a gente continua, então, o assunto, se tiver alguma coisa aqui que queiram falar, estou aqui à disposição, né? E assim, falar que vocês, quem escolheu aí a medicina, eu faz uns 10 anos que eu dou aula nos cursos de medicina, e assim, admiro muito essa profissão, gosto muito, sou professor normalmente de fisiologia, embriologia e biofísica nas faculdades de medicina. Então, óbvio que eu jamais vou tentar dar a aula da medicina aqui, né? Eu sempre vou procurar trazer coisas que eu sei que vão estar no vestibular. Apesar de estar 10 anos no curso de medicina, eu estou há 30, né, no pré-vestibular. Então eu tenho bastante. E eu vou procurar fazer com vários assuntos da mesma aula. Vou procurar fazer com vários assuntos para abordar bastante coisa. Para abordar genética, abordar citologia, abordar histologia, que é bem apegada da CAF. A CAF tem bem esse estilo. Né? Como eu estou dando aqui uma revisão para a CAF, não é para Enem, não é para UFSC, então eu vou procurar dar essa pegada que eu sei que eles têm lá. Certo? Então, pessoal, tranquilos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e espero que vocês continuem aí, espero que quem é o próximo professor não passe tanto perrengue quando eu passei no começo. Tá bom, povo? Grande beijo para vocês, até mais, tchau, tchau. Eu acho que vocês permanecem aí, né? Vocês ficam por aí, daí depois o outro professor vai entrar. Beijo, boa noite, povo.